Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Meus amados irmãos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, segundo o evangelista Mateus, no capítulo 26. Mateus 26, versos 14 a 25. Mateus 26, 14. Está escrito o seguinte: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com um certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam uma Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Capítulo 27, versos de 1 a 5. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Irmãos, eu quero conversar com vocês nesta manhã sobre o tema tão perto da salvação e perecer. Tão perto da salvação e perecer. Ao longo da história nós temos uma pleiade de homens ilustres que engrossaram as fileiras daqueles que fracassaram, rendendo-se ao pecado, à volúpia, aos vícios desregrados, à violência, maculando o seu nome, conspurcando a sua honra. Deixaram de ser heróis, guardiões da virtude, para serem protagonistas das desgraças, sujando o seu nome, trazendo transtorno para a humanidade. Poderíamos relembrar a história de Calígula, de Nero, de Hitler,
de Lenin, de Mao Tse Tung, de Idi Amin, de Ceausescu e tantos outros. Entretanto, nesta galeria dos infelizes, talvez no topo da lista esteja Judas Iscariotes. Este homem certamente foi o maior fracasso na história da humanidade. E eu quero elencar as razões pelas quais ele foi o maior fracasso na história da humanidade. Em primeiro lugar, Judas perdeu a maior oportunidade. Vejam vocês que ele desperdiça a maior de todas as oportunidades. Primeiro, Judas foi chamado para ser um apóstolo do Senhor Jesus. Está escrito lá em Lucas 6, 12 a 16, que foi depois de uma noite inteira de oração, buscando a vontade do Pai, é que Jesus chama, escolhe 12 homens para serem apóstolos, colunas da igreja, aqueles que deveriam levar a esperança da salvação aos povos. E você diz: que privilégio, que bênção, que grupo íntimo de Jesus, que andou com Jesus, que caminhou com Jesus, que viu os milagres de Jesus, que escutou os ensinamentos de Jesus, que foi comissionado por Jesus para pregar o Evangelho. Mas apesar de tamanha honra, Judas jogou tudo fora e traiu o seu mestre. Segundo lugar, irmãos, Judas tinha excelentes qualidades. Ele era um líder, ele era um homem inteligente, um homem articulado. Entre os seus pares, ele foi o único que recebe um cargo de confiança. Ele tomava conta da bolsa, ele era o tesoureiro do grupo, administrava as finanças. Nas idas e vindas de Jesus, nas suas viagens itinerantes, nas suas pregações de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, era ele que administrava os recursos que entravam e que saíam para pagar as despesas. E não obstante ter desfrutado de tamanha confiança, ele traiu o seu mestre, ele vendeu o seu mestre. Mas ainda, Judas tinha um bom nome. A palavra Judas significa louvor, é o mesmo que Judá. Era o nome mais preferido das famílias para nominar um filho. Era uma honra ter o nome de Judas. Portanto, quando Maria, mãe de Jesus, tem outros filhos, um dos outros filhos tinha o nome de Judas. Foi aquele que escreveu a carta de Judas. Mas a partir daí, da traição de Judas, nenhum pai, nenhuma mãe, em sã consciência, tem mais o prazer de colocar o nome num filho de Judas. Esse nome é motivo de chacota, de vergonha, de opróbrio, de fracasso, de apostasia, de negação da verdade. Mas mais do que isso, irmãos, Judas era um homem respeitado pelos seus pares. Só Jesus o conhecia. Você, ao ler todos os evangelhos, em momento algum, você vai ver dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus, qualquer suspeita dos seus pares, dos seus condiscípulos, qualquer nesga de dúvida acerca do seu caráter, da lisura do seu testemunho. Quando lá em Betânia, Maria derrama aquele bálsamo, aquele perfume preciosíssimo sobre a cabeça de Jesus, é Judas quem capitaneia e lidera os discípulos, dizendo:
Isso é um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E todos os outros colegas acompanharam Judas na mesma leitura, na mesma hermenêutica do fato. Mas diz a Bíblia que Judas não estava interessado nos pobres coisa nenhuma. Ele era um falso filantropo. Ele era um ladrão. Já de há muito ele roubava da bolsa. Ele surrupiava os valores. Ele era desonesto. Mas em momento algum os discípulos suspeitaram dele. Até mesmo quando no cenáculo Jesus deixou claro: um de vós há de me trair. E diz o texto que um por um foi perguntando: porventura sou eu, mestre? Porventura sou eu, mestre? Porventura sou eu, mestre? Nenhum discípulo disse: é Judas, Senhor, é Judas, Senhor. Até quando Judas pergunta para Jesus: porventura sou eu, mestre? Hipocritamente perguntando, numa disfarçatez notória. Jesus Cristo disse: tu disseste. E nessa conjuntura Judas sai, se levanta da mesa, não suporta a presença de Jesus, não suporta a luz, e sai para tramar com os principais sacerdotes a maneira, a forma de entregar Jesus, de liderar a turba que fortemente armada vai ao Getsemane para prender Jesus. E mesmo quando Judas sai, nenhum dos seus pares suspeitou que ele estivesse saindo para trair Jesus. Pensaram que ele tinha saído para comprar alguma coisa necessitada naquela festa da Páscoa. Mas ainda, além de desfrutar da confiança dos seus pares, Judas viveu com Jesus 3 anos, dia a dia, o tempo todo, andando com Jesus, ouvindo Jesus, vendo os milagres de Jesus, escutando os maiores e melhores sermões dos lábios de Jesus, na presença da luz, na presença do Salvador. Ele ouviu, ele escutou, ele viu, ele testemunhou, ele estava encharcado da presença do Eterno. Apesar de tudo isso, irmãos, o coração dele não se dobra, não se rende, ele engana, ele veste uma máscara, ele parece piedoso, mas isso não mexe com a vida dele. Mas finalmente, nesse primeiro ponto, Judas pregou o evangelho para os outros, e ele não foi salvo. Ele era um apóstolo, ele foi enviado, ele conhecia Cristo, ele conhecia o evangelho, ele conhecia a verdade, ele anunciou esse evangelho para outras pessoas. Ele viu pessoas sendo curadas, ele viu pessoas ressuscitando dentre os mortos, ele viu leprosos sendo purificados, ele viu pecadores se rendendo aos pés do Salvador. Mas ele mesmo não foi alcançado por este evangelho. Que alerta, que trombeta, que outdoor, que mensagem desafiadora, representando que há pessoas que frequentam a igreja, que são membros da igreja, que têm função de liderança na igreja, que ocupam posições de destaque na igreja, que conhecem o evangelho, que pregam o evangelho, que já viram milagres acontecendo a partir da sua vida, na vida de outras pessoas, e ainda está com o coração endurecido, fechado à graça de Deus, que apesar de tantos privilégios, fecha a porta da graça e perece eternamente. Foi Jesus quem disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
Muitos naquele dia vão dizer: porventura não profetizamos em teu nome? Porventura não expelimos demônios? Porventura não fizemos milagres em teu nome? E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Mas eu quero trazer um segundo ponto, irmãos, tão perto da salvação e perecer. Judas foi o maior fracasso da história, porque cometeu o maior erro: ele traiu Jesus. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que Judas traiu primeiro o seu bom nome. Judas, louvor, adoração, exaltação a Deus. Ele não honrou seu nome. Ele não honrou a atitude dos seus pais, quando lhe deram esse nome, Judas, louvor. Ele não honrou o seu legado. Ele não honrou a expectativa dos seus pais, que certamente eram pessoas piedosas, para dar-lhe esse nome. Segundo, ele traiu o seu talento. Ele era um ladrão. Quando lhe foi confiado um posto de extrema confiança, lidar com os recursos do reino de Deus. Terceiro, ele traiu o seu próprio Senhor. Jesus o amou, Jesus o escolheu, Jesus o chamou, mas ele jamais se rendeu ao Senhor, jamais se entregou a Ele. Sua religião era apenas externa, sua devoção era apenas de aparência, seu zelo era uma falsa propaganda. E eu fico imaginando esta cena, quando Jesus sobe para Jerusalém, a multidão celebra e canta, e Jesus entra na cidade, nos portões da cidade, e chora. Eles já sabiam que Jesus estava subindo com um propósito: ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, ser preso, ser crucificado, para ressuscitar o terceiro dia. E Jesus então diz para João e Pedro: vocês vão preparar para mim um lugar, para que eu possa comer a Páscoa com vocês. E Jesus está sentado à mesa, e quando Judas percebe que Jesus está determinado mesmo a ir para a cruz, ele se esgueira na noite, se cobre do manto da mentira, do anonimato, e bate à porta dos principais sacerdotes, num ato vil, covarde, e pergunta para eles: quanto vocês querem me dar? E eu entregarei a vocês. E diz a Bíblia que pesaram 30 moedas de prata. E a partir desse momento, com dinheiro no bolso, atendendo a sua avareza, ele busca uma ocasião oportuna para entregar a Jesus. E eles estavam no cenáculo reunidos, ao redor da mesa, na noite mais histórica do cristianismo, quando Jesus haveria de fazer uma transição da velha para a nova aliança, para inaugurar em seu sangue a nova aliança. E diz a Bíblia que os discípulos conversavam quem era o maior, quem era o mais importante. Jesus se levanta da mesa, cinge-se com a toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E de repente Jesus se prostra de joelhos aos pés de Judas Iscariotes, para lavar os seus pés, o traidor, uma mentira, uma farsa. Depois Jesus está à mesa,
E à mesa Jesus pergunta, Jesus faz uma afirmação: um de vós há de me trair. E diz o texto que todos ficaram muitíssimo contristados. E cada um começa a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? E Pedro pede a João: ô João, pergunta aí para Jesus quem é. Não nos deixe nessa angústia, não nos deixe nessa dúvida, não nos deixe nessa incerteza. Abra o verbo, abra o jogo. Não é possível que dentre nós haja algum traidor. E Judas então pergunta: porventura sou eu, mestre? E Jesus diz: tu disseste. Mas antes disso, Jesus dá uma senha. Quem é, Senhor? Aquele que meter a mão no prato comigo. Este é o traidor. Então é que Judas pergunta: porventura sou eu, mestre? Tu disseste. Traiu seu Senhor na hora mais decisiva da história do cristianismo. E aí diz a Bíblia que ele sai. Ele não suporta mais a presença de Jesus. Ele não suporta mais a luz. Ele corre para os sumos sacerdotes, os principais sacerdotes, e diz a Escritura em Atos 1, que ele, Judas, liderou a turba que foi prender a Jesus. Ele é o chefe, armados até os dentes, quase com os guardas do Sinédrio e os guardas romanos. E naquela noite fatídica, chega Judas Iscariotes liderando a máfia criminosa que vai prender Jesus. E ele que conhecia o local, e ele que já estivera com Jesus várias vezes no Getsemane orando, ele que conhece os meandros daqueles olivais, se aproxima de Jesus de forma hipócrita, mentirosa, e dá um beijo da traição no rosto de Jesus, diz: salve, mestre. E mais uma vez Jesus demonstra amor por ele, diz: amigo, por que vieste? Jesus é traído, irmãos, na hora mais angustiante da sua vida, no jardim do Getsemane, quando batalhara e lutara a mais terrível batalha, de sangrento suor. Quando ele entra nesse jardim, angustiado até a morte, mas ora e chora e sangra, para se levantar fortalecido, para enfrentar a cruz, e carregar sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, suportando a ira de Deus, para que você e eu pudéssemos ser perdoados, salvos, redimidos, justificados. Mas eu quero terminar. Tão perto da salvação e perecer. Terceiro lugar, na vida de Judas acontece o maior fracasso, porque ele recusou a maior oferta, o perdão do Senhor Jesus. Meus irmãos, notem comigo 27:3 de Mateus. Está escrito: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Chama a atenção de vocês que ele não foi tomado de arrependimento, ele foi tomado de remorso. O problema de Judas não foi ter traído Jesus,
o problema de Judas foi ter traído Jesus e não se arrepender. Pedro negou Jesus, covardemente, 3 vezes. Pedro blasfemou, falou impropérios: eu não sei quem é esse homem, eu não conheço esse homem. Mas ele chorou as lágrimas do arrependimento. E qual é a diferença de arrependimento e remorso? Notem isso: nós somos compostos de 3 fatores ou 3 elementos. Somos razão, somos emoção e somos volição. Se não se fecha esse ciclo tríplice, não há arrependimento. O que é arrependimento? A palavra metanoia significa mudar a mente. Eu sei que o que eu fiz é errado, estou convencido disso, e Judas passou por isso. Eu traí sangue inocente, ele reconheceu intelectualmente que ele errou. Segundo elemento é o emocional. Judas passou por ele também, ele ficou triste, chegou a devolver o dinheiro, reconheceu o erro dele, emocionalmente ele está tomado de convicção de que o que ele fez é errado, mas ele não fechou o ciclo. Volição traz a ideia de mudar a postura, mudar a atitude. Em vez de se voltar para Cristo arrependido, ele foi para o outro lado e cometeu suicídio. Não basta você saber que você está errado, não basta você ter tristeza por aquilo que você fez de errado. Se você não se voltar para Jesus, não há esperança, não há salvação, não há perdão, só existe condenação. Notem vocês que Judas confessou o seu erro com a consciência pesada, mas não confessou a quem deveria ter confessado. E quando ele vai confessar o seu pecado aos principais sacerdotes que haviam subornado a ele e comprado a consciência dele, e ele vem e confessa: eu traí sangue inocente, Jesus não é culpado, eu sou culpado. E em vez de receber alívio dessa confissão, recebeu mais peso na consciência. E isso é contigo, se vira, nós não temos nada a ver com isso, já pagamos a você, agora é com você. Terceiro, Judas procurou o suicídio ao invés de procurar arrependido o perdão de Jesus. Olha o versículo 5 de Mateus 27. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Dinheiro queima na sua mão. O dinheiro é um tormento na sua alma. Sangue inocente começa a atormentá-lo. E aqui entra, irmãos, uma trama satânica, o golpe fatal de Satanás. Satanás faz propaganda enganosa. O pecado é uma fraude, é um engano. Por muito tempo Satanás sussurrou nos ouvidos de Judas Iscariotes: aproveita, aproveita, pega dinheiro, faz um pé de meia, constrói uma base financeira, você lida com isso, ninguém vai ver, ninguém vai saber. E ele foi transigindo com a sua consciência, ele foi brincando com o pecado, ele foi se deixando seduzir por Satanás. Ele passou a amar o dinheiro. Satanás sussurrou nos ouvidos dele: olha, você pode ter lucro com esse negócio, Jesus vai morrer mesmo, ele vai falar isso, ele vai ser entregue mesmo, ele vai ser crucificado mesmo, então aproveita e ganha dinheiro com isso, leva vantagem. E agora ele enche os bolsos, e agora ele traz Jesus,
E agora o diabo chega e o açoita com o chicote da culpa. Ele é atormentado, ele não tem paz, o dinheiro não satisfaz, nada satisfaz. E aí entra o diabo com a sua atacada final: ó Judas, agora você traiu Jesus, agora não tem mais jeito, agora é o fim da linha, agora é o fundo do poço, agora pelo menos vê se você tem coragem, hombridade e tira a sua própria vida. Chegou o fim para você, fim de linha para você, não tem mais saída, não tem mais esperança, não tem mais solução, agora cometa suicídio e honre pelo menos o que você fez. E eu quero dizer para você que se essa tantas vezes é a proposta que o diabo sussurra nos seus ouvidos, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Tem saída sim, tem solução sim, tem porta aberta sim, tem salvação sim. Se você se voltar para Jesus arrependido e confessar o seu pecado e abandonar o seu pecado, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Há perdão para você, a salvação para você, a esperança para você. Em vez de você buscar o suicídio, busque os braços eternos de Jesus, pois é Ele quem disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Bendito seja o Senhor por sua bondosa graça. A Bíblia diz, e Jesus afirmou: pois eu vou preparar-vos um lugar. Pois a Escritura diz que Judas foi para o seu próprio lugar, o inferno. Tão perto da salvação e perecer. Judas perdeu a sua maior oportunidade, a da convivência com Jesus sem se converter. Cometeu o maior erro, trair o seu melhor amigo e salvador. E recusou a maior oferta, a oferta de ser perdoado por Jesus. Eu não quero perguntar se você é membro da igreja, se você tem muito tempo que é crente. Eu não quero perguntar se você é líder, se você até ocupa algum cargo de confiança na igreja. Eu não quero perguntar se você já viu milagres, ou se até você já foi usado nas mãos de Deus para ver milagres acontecendo. Eu não quero lhe perguntar se você já pregou o evangelho e ainda prega o evangelho para outras pessoas. A pergunta nesta manhã é esta: e você? Já foi salvo por este evangelho? Que você conhece? Que você já viu funcionar na vida dos outros? Que você já pregou para outras pessoas? Esta é uma manhã de salvação. E o Senhor é poderoso para salvar. E Ele está aqui nesta manhã. Você que está nos acompanhando, não importa onde você esteja, o Senhor Jesus hoje é poderoso para salvar a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Hoje é o dia da salvação. Amanhã você não administra. Não demore, venha já. É só em Jesus que você encontra perdão, alívio para sua consciência. O diabo começou a afastar Judas devagar, depois roubou o seu coração. Então hoje, agora, abandone os seus pecados, rompa com os laços do diabo e venha agora mesmo para Jesus e receba dele agora mesmo a vida eterna. Eu quero orar por você. Se nesta manhã você hoje quer colocar sua vida nas mãos desse Jesus, onde você está, enquanto a igreja ora, levante uma das suas mãos, eu quero orar em seu favor, em nome de Jesus. Levante a sua mão bem alto.
Louvado seja Deus, 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 louvado seja Deus. Na galeria, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ah, Senhor, bendito é o teu nome, porque tu és o Deus da salvação. Aleluia, louvado seja o teu nome, porque há poder no nome de Jesus para salvar. Ah, Senhor, manifesta o teu poder, salva, liberta aqueles que tu amaste desde a fundação do mundo, para que hoje tomem posse da vida eterna. Louvado seja o teu nome, por aqueles que nesta manhã se entregam a ti, recebendo-te como seu Salvador pessoal, tomando posse da vida eterna. Receba o nosso tributo de gratidão, em nome de Jesus, aleluia, amém.